O relógio marcava 14h37, quando Samuel Rodrigues, um veterano negro de 72 anos, atravessou a rua movimentada do centro. O sol castigava o asfalto, fazendo o calor vibrar no ar, enquanto seus passos eram lentos, mas firmes. No peito, a jaqueta surrada exibia um distintivo militar bordado. Um lembrete silencioso de décadas, servindo ao país que agora parecia tê-lo esquecido. Ele havia lutado em missões que nunca foram documentadas, que oficialmente nunca existiram. Mas ele esteve lá. No Vietnã, sobreviveu a emboscadas que dizimaram seus irmãos de farda. No Oriente Médio, seu treinamento salvou dezenas de vidas. Mas, ironicamente, ali na terra que jurou proteger, ele sentia que nunca esteve realmente seguro. Samuel entrou na pequena loja de conveniência da esquina, um estabelecimento que frequentava ocasionalmente para comprar seu charuto favorito. O cheiro forte de tabaco e café requentado pairava no ar. O sino sobre a porta tilintou suavemente, mas dessa vez o som não pareceu acolhedor. Pareceu um alerta distante. O local estava quase vazio, exceto por um jovem no caixa e um casal de clientes distraídos. Ele caminhou até a prateleira de doces, pegou uma bala de menta e seguiu para a seção de tabacaria. Seus dedos calejados deslizaram sobre as embalagens, até encontrar o charuto certo. Mas antes que pudesse levá-lo ao caixa, sentiu um olhar pesado sobre ele. Do lado de fora da loja, 2 policiais brancos observavam pela vitrine. Sargentos Miller e Dawson, patrulheiros da região, eram conhecidos por suas abordagens truculentas e desconfiança seletiva. Para eles, a presença de um homem negro idoso sozinho em uma loja não era uma cena comum. Era um motivo para suspeita. Miller tocou de leve o coldre da arma, um reflexo quase automático. Dawson cruzou os braços e comentou em tom sarcástico: "Olha só, parece que temos um vovô esperto fazendo compras." Os dois riram baixinho antes de entrarem na loja. Samuel já estava no caixa, colocando seu charuto e a bala sobre o balcão. Ele sentiu a mudança no ambiente antes mesmo de vê-los. O peso da tensão, o ar carregado de intenções não ditas. Quando virou a cabeça lentamente, deu de cara com os 2 policiais parados na porta, olhares frios e avaliadores cravados nele. O veterano suspirou discretamente. Já vira aquilo acontecer antes, muitas vezes, na verdade. Ele não precisava ser vidente para saber que sua tarde estava prestes a se tornar um inferno. Mas o que nem ele, nem os policiais sabiam era que aquela abordagem injusta desencadearia uma sequência de eventos que mudaria tudo. E agora eu pergunto para você: você acha que um veterano de guerra deveria ser tratado dessa forma? Será que a farda que ele vestiu um dia significa algo para essas pessoas? O que você faria se presenciasse uma abordagem como essa? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é muito importante e quero saber o que você pensa sobre isso. Samuel pegou sua carteira do bolso com calma. Seus movimentos eram calculados, cuidadosos. Homens negros da sua geração aprenderam desde cedo que um gesto brusco poderia significar a diferença entre a vida e a morte. "São 23,50, senhor", disse o atendente sem levantar a cabeça. Ele abriu a carteira e puxou uma nota de 50. Mas antes que pudesse entregá-la ao jovem, ouviu um pigarro forçado atrás de si. "Ei, vovô, tá comprando o quê aí?" A voz carregada de deboche cortou o ar como uma lâmina. Samuel se virou lentamente. Ele já sabia, já tinha visto aquele olhar antes. Miller e Dawson estavam ali a poucos passos dele, com expressões que misturavam arrogância e falsa cordialidade. Como predadores analisando uma presa que ainda não percebeu que está em perigo. "Só um charuto e uma bala de menta", respondeu Samuel, mantendo a voz neutra. Miller olhou para o atendente e depois para a mão de Samuel, como se esperasse encontrar algo mais. "Isso aqui é um bairro tranquilo, sabe?", continuou Dawson, cruzando os braços. "A gente costuma conhecer todo mundo por aqui." O ar na loja parecia mais denso. O som do ventilador de teto girando agora era apenas um zumbido distante. O cheiro do tabaco misturado ao suor frio que se formava em sua nuca. Samuel manteve o olhar firme. Ele já sabia onde aquilo ia dar. Sabia que não importava o que dissesse. Eles já tinham decidido que ele era um problema. "Também sou daqui",
Moro a 5 quarteirões. Miller riu pelo nariz. Ah, é? Mora aqui faz tempo? 50 anos. Dawson soltou uma risada curta, sacudindo a cabeça. 50 anos, hein? E só agora decidiu entrar nessa loja? Eu venho aqui de vez em quando. Estranho. Nunca vi você por aqui antes. Miller fingiu refletir, passando a mão pelo queixo. Provocação. Samuel percebeu o jogo. Era um teste. Eles queriam que ele reagisse, que se exaltasse, que desse a eles um motivo para arrastá-lo para fora dali algemado. Ele não daria esse gosto. Se os senhores me dão licença, eu só quero pagar e ir para casa. Miller trocou um olhar rápido com Dawson. A decisão já estava tomada. Eles não iam deixar Samuel sair dali tão fácil. Dawson estalou os dedos, fingindo surpresa. Quase esqueci. Temos recebido relatos de furtos aqui na região. E, bem, já que você diz que mora aqui há tanto tempo, não vai se incomodar se fizermos algumas perguntas, certo? Samuel cerrou os punhos por um breve segundo antes de soltá-los devagar. A raiva estava ali, pulsando em seu peito, mas ele se recusava a deixá-la vencer. Ele olhou para o atendente, esperava que o jovem dissesse algo. O rapaz hesitou por meio segundo. Pigarreou baixinho, mas então abaixou a cabeça e continuou digitando no visor. Ele não queria problemas. Ninguém nunca quer. A loja antes silenciosa agora parecia um tribunal invisível, onde Samuel já havia sido julgado e condenado sem direito à defesa. E ele sabia. O pior ainda estava por vir. Samuel manteve a calma. Aprendera ao longo da vida que homens como aqueles policiais não estavam interessados em respostas, apenas em controle. Olha, senhores, eu não quero problemas. Só quero pagar e ir embora. Miller deu um passo à frente, bloqueando a visão do caixa. Um leve sorriso no canto da boca denunciava que ele já tinha decidido como aquela situação iria terminar. Problemas? Quem falou em problemas, vovô? Disse ele, batendo de leve no coldre da arma. Dawson, por outro lado, parecia ansioso, como se estivesse esperando um motivo para agir. Carteira de identidade. A voz veio como uma ordem seca, carregada de impaciência. Samuel franziu a testa. Desde quando preciso mostrar identidade para comprar um charuto? Miller riu, balançando a cabeça como se estivesse se divertindo. Desde que eu pedi. Silêncio. Por um segundo o tempo pareceu congelar. Samuel percebeu os clientes na loja se afastando lentamente, evitando contato visual, temendo se envolver. O atendente engoliu seco, desviando os olhos para o balcão, fingindo que não via nada. O veterano suspirou fundo e, com extrema cautela, retirou a identidade do bolso. Suas mãos permaneceram firmes, apesar da indignação fervendo em seu peito. Miller pegou o documento e o examinou com desdém. Samuel Rodrigues. Veterano de guerra, hein? Ele se virou para Dawson, segurando o documento entre os dedos como se fosse algo insignificante. Sargento, temos um herói de guerra aqui. Dawson sorriu torto. Deve ter sido cozinheiro, só pode. A humilhação queimava dentro de Samuel, mas ele não cederia. Eles queriam que ele reagisse, que perdesse a paciência, que desse a eles um pretexto para levá-lo detido. Ele não daria esse gosto. Devolve minha identidade e me deixa ir embora. Sua voz agora estava mais firme. Mas Miller ignorou e começou a girar o documento entre os dedos, saboreando a sensação de poder. Sabe, tem muita gente falsificando identidades hoje em dia. Ele levantou uma sobrancelha, fingindo dúvida. Como posso ter certeza que isso aqui é verdadeiro? Samuel sentiu o sangue ferver. Ele tentou se conter, mas seu tom saiu mais afiado do que deveria. Tá brincando comigo? Dawson sorriu de lado e deu um passo à frente. Não, vovô, não estamos brincando. Ele inclinou a cabeça, analisando Samuel como um caçador observando a presa. Mas se você tá tão nervoso, talvez seja porque tem alguma coisa a esconder. A raiva explodiu. Samuel deu um passo à frente. Ele sabia que não deveria. Sabia que estava caindo no jogo deles. Mas anos de humilhação acumulada tornaram impossível segurar. Foi tudo que Miller precisou. O policial sacou o cacetete e o empurrou com força no peito de Samuel. Afasta! Rosnou. Samuel perdeu o equilíbrio e tropeçou para trás.
Vidros se estilhaçaram. O impacto veio antes mesmo do som. O mundo girou por um segundo. Uma dor cortante explodiu em suas costas. O gosto metálico de sangue se espalhou em sua boca enquanto o ar saía de seus pulmões em um arquejo abafado. Os clientes recuaram, chocados. Uma mulher cobriu a boca, olhos arregalados. O atendente deu um passo para trás, as mãos tremendo sobre o teclado do caixa. Ninguém dizia nada. Ninguém se movia. Miller se aproximou lentamente, ajustando o cinto. E agora, vovô? O tom dele era de puro desprezo. Ainda acha que pode falar de igual para igual com a gente? Dawson olhou ao redor como se procurasse uma plateia. Alguém mais quer defender o herói de guerra? Silêncio absoluto. Samuel com dificuldade tentou se levantar. Ele se apoiou no balcão, respirando com dor. Cada músculo doía, mas sua alma queimava ainda mais. Ele passou a língua pelos lábios ensanguentados. E então devagar ergueu o rosto. Seus olhos encontraram os de Miller. Um olhar de aço, sem medo, sem submissão. E então, com a voz firme, ele disse: "Vocês não fazem ideia do erro que cometeram." Os policiais trocaram um olhar rápido, confusos. Miller forçou um riso. "Ah, é? E por quê? Vai chamar seus amigos do asilo?" Dawson gargalhou. Samuel esfregou a boca ensanguentada. E então, sorriu de lado. "Não. Vou chamar meu filho." Silêncio mortal. Miller franziu a testa. Dawson parou de rir. E ali, naquele instante, o destino daqueles policiais havia sido selado. Samuel manteve a calma. Aprendera, ao longo da vida, que homens como aqueles policiais não estavam interessados em respostas, apenas em controle. "Olha, senhores, eu não quero problemas. Só quero pagar e ir embora." Mas Miller deu um passo à frente, bloqueando a visão do caixa. Um leve sorriso no canto da boca denunciava que ele já tinha decidido como aquela situação iria terminar. "Problemas? Quem falou em problemas, vovô?" disse ele, batendo de leve no coldre da arma. Dawson, por outro lado, parecia ansioso, como se estivesse esperando um motivo para agir. "Carteira de identidade", ordenou sem esconder a impaciência. Samuel franziu a testa. "Desde quando preciso mostrar identidade para comprar um charuto?" Miller riu. "Desde que eu pedi silêncio." Por um segundo o tempo pareceu congelar. Samuel percebeu os clientes na loja se afastando lentamente, temendo se envolver. O atendente engoliu seco, desviando os olhos para o balcão. O veterano suspirou e, com extrema cautela, retirou a identidade do bolso. Suas mãos estavam firmes, apesar da indignação que borbulhava em seu peito. Miller pegou o documento e examinou com desdém. "Samuel Rodrigues. Veterano de guerra, hein?" Ele debochou olhando para Dawson. "Ei, sargento, temos um herói de guerra aqui." Dawson sorriu torto. "Deve ter sido cozinheiro, só pode." Samuel ignorou a provocação. Eles queriam que ele reagisse, que perdesse a paciência, que desse a eles um pretexto para levá-lo detido. "Devolve minha identidade e me deixa ir embora", disse ele, sua voz agora mais firme. Mas Miller ignorou e começou a girar o documento entre os dedos. "Sabe, tem muita gente falsificando identidades hoje em dia. Como posso ter certeza que isso aqui é verdadeiro?" Samuel sentiu o sangue ferver. "Tá brincando comigo?" Dawson se aproximou sorrindo. "Não, vovô, não estamos brincando. Mas se você tá tão nervoso, talvez seja porque tem alguma coisa a esconder." Samuel deu um passo à frente. Ele sabia que não deveria, mas a indignação foi mais forte. Uma vida inteira de humilhações acumuladas explodindo naquele instante. Miller sacou o cacetete e o empurrou com força no peito. "Afasta!" rosnou. Samuel perdeu o equilíbrio e tropeçou para trás. Sua idade não o permitia reagir rápido o suficiente. E antes que pudesse se estabilizar, Dawson o agarrou pelo braço e o girou brutalmente, empurrando-o contra a prateleira de bebidas. O barulho dos vidros quebrando ecoou como um tiro dentro da loja. Os clientes recuaram assustados. O atendente arregalou os olhos. Samuel sentiu a dor explodir em suas costas, mas o que doía mais era a humilhação. Miller se aproximou lentamente, ajustando o cinto. "E agora, vovô? Ainda acha que pode falar de igual para igual com a gente?"
Dawson riu e olhou ao redor. Alguém mais quer defender o herói de guerra? Silêncio absoluto. Samuel, com dificuldade, tentou se levantar. Ele se apoiou no balcão, respirando. Com dificuldade. Cada músculo doía, mas sua alma queimava ainda mais. Então, com um olhar de aço, ele ergueu o rosto e encarou os policiais. E disse com a voz firme: "Vocês não fazem ideia do erro que cometeram." Os policiais trocaram um olhar rápido, confusos. "Ah, é? E por quê? Vai chamar seus amigos do asilo?" Zombou Dawson. Samuel esfregou a boca ensanguentada e sorriu de lado. "Não. Vou chamar meu filho." O destino daqueles policiais acabava de ser selado. O silêncio que se seguiu àquela frase foi pesado. Os policiais não esperavam aquilo. Samuel ainda estava no chão, apoiado em um dos joelhos. O sangue escorria lentamente de um corte no canto da boca, misturando-se à raiva contida em seu olhar. O atendente do caixa agora parecia nervoso. Ele olhava de um lado para o outro, incerto sobre o que fazer. Os clientes continuavam paralisados, fingindo que não estavam vendo nada. Medo, covardia, tanto fazia. Miller riu, cruzando os braços. "Seu filho é? O que ele é, vovô, pastor, professor? Ou só mais um desses que vivem reclamando de racismo na internet?" Dawson cutucou o parceiro com o cotovelo, segurando o riso. "Vai ver, é advogado." "Esses caras adoram advogado." Samuel não disse nada. Apenas encarou os dois como se estivesse avaliando o tempo de vida que ainda restava para eles como policiais. "De pé", ordenou Miller, batendo com o cacetete na palma da mão. Samuel não se moveu de imediato. Ele sabia que sua dignidade estava sendo pisoteada. Sabia que aqueles homens queriam transformá-lo em mais uma estatística. Mas ele também sabia que essa história estava longe de acabar. Lentamente, ele se apoiou no balcão e ficou de pé. Seu corpo doía, mas sua postura permanecia intacta. "Agora sai da loja", continuou Miller. "Vai antes que eu ache um motivo para te levar de vez." Samuel permaneceu imóvel. Não era medo, não era fraqueza. Era algo muito mais perigoso para aqueles policiais. Paciência. Ele pegou o celular do bolso e digitou rapidamente um número. "Ah, então vai ligar para o seu filho?" provocou Dawson. Liga, quero ver. Quem sabe ele pode vir te buscar na delegacia." Samuel apenas levou o telefone ao ouvido. A linha chamou 3 vezes antes de alguém atender. A voz do outro lado veio firme. Pai, Miller e Dawson se entreolharam. Pela primeira vez, o deboche começou a dar lugar a uma leve hesitação. "Estou na conveniência da Rua 5, disse Samuel, ignorando os policiais. "E estou com um problema." Silêncio na linha. Então, uma única frase veio, como um trovão. 5 minutos. Samuel desligou. Guardou o celular no bolso com calma. E sorriu. O sorriso não era de alegria. Era o prenúncio da tempestade. Os policiais riram, tentando recuperar a falsa confiança. "E aí, vovô? Agora a gente espera? Seu filho vai chegar com o quê? Um Honda Civic? Um terno e uma maleta?" Samuel olhou diretamente nos olhos de Miller. "Eu só espero que vocês sejam bons em pedir desculpas." Dawson estalou a língua e bateu no ombro do parceiro. "Ah, cara, ele tá brincando com a gente." Mas Miller não estava mais tão seguro. Algo na postura daquele velho lhe dizia que ele não deveria estar rindo. Do lado de fora da loja, o primeiro carro preto apareceu na esquina. O relógio marcava 14h42. Faltavam 3 minutos para o inferno começar. O ponteiro do relógio mal havia avançado e, do lado de fora da loja, o primeiro carro preto já se posicionava na esquina. Mas dentro do estabelecimento, os policiais ainda acreditavam que estavam no controle. Miller deu um passo à frente, encarando Samuel de cima. "Sabe o que eu acho? Vovô, eu acho que você tá blefando." Dawson riu, batendo de leve no cacetete. "Melhor a gente dar um jeito nele logo antes que esse tal filho chegue." Samuel permaneceu impassível. Seus olhos apenas acompanharam os policiais, como se estivesse esperando algo. Miller sentiu a paciência se esgotar. Ele queria ver medo nos olhos daquele velho, queria ver submissão. Mas tudo o que via era convicção. E isso o irritava. "Sem aviso", ele agarrou o ombro de Samuel e o puxou com força. "Eu disse para você sair da loja, porra." O movimento brusco pegou Samuel de surpresa.
Ele tentou firmar os pés no chão, mas a idade já não permitia reações rápidas. Foi quando Dawson chutou suas pernas por trás. O golpe foi seco e certeiro. Samuel perdeu o equilíbrio e caiu. O impacto do corpo contra o chão foi brutal. A cabeça bateu contra o piso frio e um som abafado ecoou pela loja. "Meu Deus!" exclamou alguém no fundo. O atendente arregalou os olhos paralisado. Um dos clientes sacou o celular rapidamente e começou a filmar. "Mas que merda foi essa?" murmurou um homem no fundo da loja, chocado. Miller olhou para Dawson, que deu de ombros. "Ele caiu." "Sozinho", disse Dawson rindo. Samuel gemeu tentando se apoiar nos cotovelos. O mundo girava ao seu redor. Sua visão ficou turva por um momento. Mas então, lentamente, ele voltou a enxergar. E o que viu foi Dawson agachado à sua frente, sorrindo com desdém. "E aí, vovô? Ainda quer esperar o seu filho?" Samuel cuspiu no chão, limpando a boca ensanguentada. E então, com a voz baixa e firme, sussurrou: "Vocês já perderam." Miller franziu a testa. "O quê?" Do lado de fora, um segundo carro preto surgiu na esquina, seguido de mais dois. O atendente do caixa, que antes parecia um mero espectador, arregalou os olhos ao ver os veículos. Samuel, ainda no chão, percebeu a movimentação pelo reflexo da vitrine e sorriu. O inferno estava prestes a chegar e ele usava farda. A câmera do celular tremia ligeiramente nas mãos do jovem que filmava. Seu coração batia acelerado. Ele sabia que estava registrando algo que poderia mudar vidas ou destruí-las. "Meu Deus", sussurrou uma mulher no fundo da loja. "Eles machucaram o velho." O atendente do caixa parecia dividido entre o medo e a indignação. Ele sabia que não deveria se meter, mas não conseguia mais fingir que aquilo era normal. Do lado de fora, os carros pretos agora formavam uma pequena frota silenciosa na esquina. Miller e Dawson, no entanto, ainda não tinham notado. "O que você disse, vovô?" Miller se abaixou e agarrou a gola da jaqueta de Samuel. "Você acha que isso aqui é um jogo?" Samuel tossiu, ainda sentindo o gosto de sangue na boca. Mas seus olhos diziam que ele já tinha vencido. E isso fez Miller perder a paciência de vez. Ele ergueu o punho. "Desliga essa porra de celular, moleque!" gritou Dawson para o jovem que gravava. O rapaz hesitou, mas não parou de filmar. "Não encosta nele!" gritou de repente uma voz feminina da porta. Todos olharam. Uma senhora de cerca de 60 anos estava ali, de mãos trêmulas e olhos arregalados. Era Dona Marta, uma antiga vizinha de Samuel. "Eu vi tudo", ela disse, a voz embargada. "Vocês atacaram ele?" Miller esticou a mão para pegar o celular do jovem, mas o garoto recuou. "Não toca em mim!" ele gritou, segurando o aparelho com firmeza. E então, eles ouviram o som de pneus cantando no asfalto. Dawson se virou bem a tempo de ver os carros pretos parando em frente à loja. As portas dos veículos se abriram ao mesmo tempo. Homens saíram em silêncio, vestindo uniformes militares e equipamentos, táticos, mas não eram policiais. Eram algo muito pior. Samuel sorriu. Miller franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Dawson engoliu seco. Foi quando um dos homens se aproximou da porta da loja. Ele usava uma farda diferente, carregava uma postura imponente, o tipo de presença que fazia o ambiente gelar. Ele entrou na loja lentamente, como se saboreasse cada segundo daquele momento. E então, seus olhos pousaram sobre Samuel, seu pai. Ele inspirou fundo. A raiva borbulhava em sua voz quando finalmente falou. "Quem foi?" Miller empalideceu. Dawson deu um passo para trás, e naquele momento eles souberam. O inferno havia chegado, e ele tinha um nome. O silêncio na loja era esmagador. A presença do homem que acabara de entrar mudou tudo. Os policiais sentiram um frio subir pela espinha. Eles não sabiam quem ele era, mas alguma coisa estava terrivelmente errada. Miller pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. "Quem é você?" Sua voz saiu menos firme do que ele gostaria. O homem não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Samuel no chão, com o rosto ensanguentado, e algo dentro dele quebrou. O veterano encarou o filho com um olhar que dizia tudo.
Dizia: eu estou bem, mas você sabe o que tem que fazer. O homem respirou fundo. Ele precisava se controlar. Finalmente ele se virou para os policiais, os olhos duros como lâminas. Eu fiz uma pergunta. Sua voz era fria, calculada. Quem fez isso? Dawson deu um passo para trás. Miller tentou manter a pose. Olha, só parceiro, isso aqui não tem nada a ver com você. Esse velho estava se comportando de maneira suspeita e a gente só fez nosso trabalho. O homem estreitou os olhos. Aquela frase selou o destino de Miller. Ele puxou um rádio do colete e falou apenas 2 palavras. Ativem o protocolo. Lá fora, os homens nos carros imediatamente começaram a se mover. Os clientes na loja começaram a murmurar. O atendente parecia prestes a desmaiar. Miller riu, mas era um riso nervoso. Ei, calma aí. E o que você pensa que está fazendo? O homem deu um passo à frente. O crachá preso ao peito agora estava visível. Capitão Rodrigo Rodrigues, comandante da força. Delta foi quando o mundo dos policiais desmoronou. Dawson sentiu o sangue sumir do rosto. Não pode ser. Rodrigo olhou diretamente para Miller. Vocês agrediram um veterano de guerra. Meu pai. O inferno acabava de começar. Miller e Dawson perderam completamente a cor do rosto. O crachá no peito do homem não deixava dúvidas. Eles não estavam lidando com um civil qualquer. Rodrigo Rodrigues não era apenas um militar. Ele era o comandante da Força Delta, a unidade mais mortal, letal e implacável do exército, e eles haviam acabado de espancar o pai dele. Dawson sentiu a boca secar. Ele já tinha ouvido falar da Força Delta. Eram os homens que não apareciam nas notícias, que lidavam com missões secretas onde o fracasso não era uma opção. Agora, um deles estava bem na sua frente, e ele estava furioso. Rodrigo deu um passo, à frente Miller, ainda tentando se agarrar a um resto de autoridade, ergueu a mão. Olha, parceiro, não sei quem você pensa que é, mas foi a última coisa que ele conseguiu dizer. Em um piscar de olhos, Rodrigo se moveu. Com um único golpe preciso e calculado, ele agarrou o pulso de Miller e o torceu. Craque! O policial soltou um grito agonizante ao sentir o pulso deslocar. A pistola, que ele tentava pegar, caiu no chão. Dawson tentou reagir, mas antes que pudesse sequer piscar, 2 agentes da Força Delta já estavam sobre ele, prensando-o contra a parede. Rodrigo se abaixou ao lado do pai. Você tá bem? Sua voz era baixa, mas carregada de uma fúria contida. Samuel olhou para o filho, limpando o sangue do canto da boca. Havia orgulho em seu olhar. Agora eu tô. Rodrigo respirou fundo e se levantou. Olhou ao redor. Todos na loja estavam congelados, assistindo a cena sem acreditar no que viam. O atendente ainda segurava o celular, gravando tudo. Rodrigo olhou diretamente para a câmera. Continuem filmando, ordenou. Ele queria que o mundo visse aquilo. E então ele se virou para os policiais. Miller gemia de dor no chão, segurando o pulso torto. Dawson ainda estava prensado contra a parede. Rodrigo se aproximou, se abaixando até ficar na altura de Miller. Seus olhos eram frios, sem emoção, sem piedade. Vocês acabaram de cometer o pior erro da vida de vocês. Miller tentou balbuciar algo, mas Rodrigo apenas sorriu. Lá fora, mais veículos chegavam. E naquele momento, os policiais finalmente entenderam o tamanho da encrenca em que haviam se metido. O som de botas pesadas ecoava na calçada. Mais homens da Força Delta desembarcavam dos SUVs pretos, seus rostos inexpressivos movendo-se com a precisão de uma máquina bem treinada. Ninguém falava. Não havia gritos, não havia sirenes. Só o silêncio pesado de algo muito pior do que uma simples prisão. Dawson tentava se soltar, mas os agentes o mantinham preso contra a parede sem esforço. Miller, ainda no chão, suava frio, segurando o pulso deslocado. Rodrigo não tirava os olhos deles. Vocês gostam de sentir poder, né? Sua voz era gélida. Gostam de humilhar os mais fracos. Miller tentou falar, a voz trêmula. E, escuta, isso foi um mal-entendido. Rodrigo sorriu de canto. Eu já vi esse filme antes. Ele puxou o rádio do colete. Operação iniciada. Protocolos ativados. Dawson se debateu. O quê? Do que você está falando?
Rodrigo se abaixou ao lado de Miller e olhou diretamente nos olhos dele. Você e seu amigo acabaram de perder suas carreiras. Miller ficou branco como papel. Não, me espera. Rodrigo se ergueu. Exposição pública, a corregedoria já foi notificada. O vídeo já está circulando. Tudo o que vocês fizeram está registrado e transmitido em tempo real. Ele apontou para o jovem que filmava tudo com o celular. Eu espero que você faça o upload disso rápido. O garoto acenou freneticamente com a cabeça, já enviando o vídeo para as redes sociais. Dawson entrou em desespero. Por favor, foi um engano. Rodrigo se aproximou dele. Engano? Ele segurou a farda de Dawson e o puxou para perto. Quando meu pai pediu para parar foi um engano. Quando você riu dele foi um engano. Quando vocês jogaram ele no chão foi um engano. Dawson estava tremendo. Miller, caído no chão, murmurava coisas sem sentido, completamente em choque. Rodrigo o olhou com nojo. Vocês acham que conhecem o que é medo? Ele sussurrou. Eu vou ensinar vocês. Samuel, ainda sentado no chão, observava tudo. Ele conhecia aquele olhar do filho. Sabia o que acontecia quando Rodrigo ficava assim. Então, sua voz soou firme, mas suave. Filho. Rodrigo imediatamente parou. Ele fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. O ódio ainda queimava dentro dele, mas ele sabia. Seu pai estava certo. Ele se virou lentamente para Samuel. Você quer que eu pare? Samuel sustentou o olhar do filho. Então ele sorriu. Não. Rodrigo sorriu de volta. O inferno ainda não tinha acabado. Os policiais estavam arruinados. Miller, ainda caído no chão, segurava o pulso deslocado e respirava de forma irregular. Ele não falava mais. Sua mente girava, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Dawson, encurralado contra a parede pelos agentes da Força Delta, estava pálido, suando frio. Seu peito subia e descia em respirações curtas e nervosas. Ele sabia que a vida que conhecia tinha acabado. Rodrigo olhou para o pai mais uma vez. Samuel, apesar da dor, manteve a postura. Ele não era uma vítima. Nunca foi. Rodrigo puxou o rádio novamente. Operação finalizada. Levem eles. Os agentes arrastaram Dawson para fora, algemando-o com brutalidade cirúrgica. O barulho metálico das algemas ecoou pela loja. Miller tentou resistir, mas um dos soldados apenas o puxou pelo colarinho, como se ele fosse um saco de lixo. Os clientes não conseguiam acreditar no que estavam vendo. O atendente segurou um grito ao perceber que os homens estavam de fato prendendo os policiais. O jovem que gravava tudo não desviou a câmera nem por um segundo. Lá fora, os veículos da corregedoria já esperavam. Rodrigo se aproximou de Miller uma última vez antes que ele fosse levado. Ele inclinou a cabeça e sussurrou. Se eu fosse você, começava a rezar. Miller engoliu em seco. Os policiais foram levados. A loja estava em silêncio absoluto. Rodrigo se abaixou ao lado do pai, e desta vez seu olhar não era de um soldado. Era de um filho. Vamos para casa, pai. Samuel sorriu. Achei que você nunca ia dizer isso. Rodrigo o ajudou a se levantar. Os clientes começaram a aplaudir. O atendente segurava as lágrimas. Lá fora, os carros pretos foram embora da mesma forma que chegaram. Rápidos, discretos, implacáveis. O vídeo da agressão viralizou em questão de minutos. As notícias estamparam a manchete. Policiais agridem veteranos sem saber que seu filho é um comandante militar. As redes sociais explodiram. Os 2 policiais foram afastados imediatamente e, pouco depois, presos por abuso de autoridade e agressão. Mas para Samuel nada disso importava mais. Ele agora caminhava ao lado do filho, sob o céu aberto, sabendo que não precisava mais lutar sozinho. Antes de entrar no carro, olhou para Rodrigo e disse: Sabe, filho, da próxima vez, me deixa derrubar pelo menos um deles antes de você chegar. Rodrigo riu. Eu prometo, pai. E juntos eles foram embora. Última frase impactante. Quantos heróis negros ainda precisarão ser humilhados antes que o respeito seja regra? Essa história te deixou indignado? Infelizmente, Samuel não foi o primeiro e não será o último a enfrentar essa realidade. Agora me diz nos comentários:
O que você faria se estivesse no lugar dele? E não sai do canal ainda? Se essa história te impactou, você precisa assistir ao próximo vídeo. Professor Negro é humilhado em reunião, até que revela quem realmente é. Esse vídeo vai te deixar de queixo caído. Clica agora e descubra o que acontece. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias que precisam ser contadas.